Este programa é livre para todos os públicos. Olá pessoal, tá começando mais um programa Tá Na Mídia! Tá de Olha volta, só né? quem voltou, né, gente? Na verdade, você é sempre perto, né, Aninha? Sempre, sempre. Gente, eu estava um pouquinho distante, mas sempre perto, né? Sempre acompanhando o programa. E hoje resolvi dar o ar da graça, né? Diga a novidade que você tá trazendo pro programa. Olha, gente, muitas novidades, inclusive dicas para você, você que é um bom leitor, você que gosta de curtir um bom filme, você, menina, que gosta de se vestir bem, dicas Maravigoldes para vocês, hein? Maravilha o quê? Maravigoldes. Tá vendo, rapaz, essas pessoas que viajam Menino. o Brasil afora. É, Hoje Bom ela Jardim, Parque Santo Amaro. Ela tá Beijo vindo- para todos. Ela estava em Dubai, né? Dubai do Bom Jardim, Dubai. acompanhando a programação. E nada mais, nada menos ao lado do grande Laerte Lobo, o cara que traz aí um pouco da saúde nesse bate-papo, que hoje a gente vai falar um pouco sobre imunidade, né? Quem é que não passa esses dias com baixa de imunidade, um assunto bastante explorado, e nada melhor do que a gente trazer um profissional da área, uma pessoa que fala de neuronutrição, fala de todos os comportamentos alimentares e, acima de tudo, para você que é diabético, para você que quer perder algumas medidas, ela não ensina você a perder, ela ensina e dá dicas da educação dentro da nutrição, como você melhorar a sua qualidade na sua alimentação. Não é isso, Laerte? É isso, Piola. Fala aí, bonito, Laerte. Falou demais, Ah, cara. aqui do lado, mano. Na verdade, você filosofou, né, cara? Diferente. E, gente, mais uma vez estamos aqui, né? Estamos na mídia para poder falar de um pouco mais sobre essa ciência tão linda que é a nutrição, né? E a nutrição, ela vem elencando, vem alavancando cada vez mais estudos para que a gente possa estar aqui trazendo informação de qualidade, veracidade e com conteúdo bem bacana no programa Tá na Mídia. E eu convido de novo o Biola para apresentar aqui a nossa convidada especial, né? Esse Biola. Então, nada melhor do que meu amigo Laerte passando aqui a bola para mim, apresentar uma das grandes profissionais, para você que acompanha as redes sociais e sabe que ela fala com autoridade, porque tem esse grande conhecimento, é a nutricionista, né? Que tem esse conhecimento e hoje vem ao programa Tá na Mídia, Camila Gonçalves, de volta. Agradeço o convite, Biola, é um prazer estar aqui novamente, falar sobre essa grande ciência da nutrição, como o amigo abordou, e principalmente trazer uma informação super coerente, porque hoje todo mundo tem algum parente, ou principalmente criança, que está passando por alguma virose. Então a gente vem de um processo pós-pandêmico, onde a própria clausura e também a presença do vírus afetou muito a imunidade de toda a sociedade. E hoje a gente está com principalmente as emergências pediátricas lotadas. E aí muitos pais me procuram no consultório, e mães ou mesmo adultos falando: ai, doutora, eu não tinha um sistema imunológico tão fragilizado. Então hoje a gente tem que falar sobre essa conexão alimentação e imunidade, explicando para as pessoas que quando o nosso organismo é infectado por algum vírus e bactérias, o nosso organismo ele reage a esse micro-organismo. Como é que ele reage? Produzindo anticorpos. E esses anticorpos, eles fazem uma reação em cadeia que precisam das vitaminas, dos minerais, dos aminoácidos para fortalecer a nossa imunidade. Quem não quer aí comer uma sopinha quentinha quando está doente, né não? Quando está gripado, lembra logo de um suquinho de laranja. Adoro. Então, realmente, a alimentação ela tem muito a ver com a imunidade. Então, a gente traz alguns alimentos agora, nesse momento, que vão potencializar. Seja uma criança que esteja com uma virose, seja um adulto. Há muitos quadros de gestantes com quadros de tosses persistentes. Então, a gente tem que avaliar corretamente. E a gente também não pode deixar de falar alguns casos de reinfecção por Covid que estão voltando à tona nesse momento. Né? Então, Camila, quais são os alimentos que podem fortalecer essa imunidade? A gente traz o alho, que é rico em alicina, principalmente esse alho cru, sabia? Principalmente quando a gente consome esse alho amassadinho numa pasta de ricota. A gente pode pegar o alho, só quebrar, Aninha, e colocar dentro do azeite, fazer um azeite com ervas, trazer um alecrim dentro desse azeite. Além de ficar mais gostoso, ele vai fortalecer o seu sistema imunológico.
Outros alimentos que a gente pode falar é o tomate. Às vezes as crianças não aceitam muito bem uma sopa, né? Nessa época de virose, uma sopa é muito bem-vinda, rica em brócolis, em vegetais, só que às vezes as crianças não aceitam. Você pega um tomate caseiro, faz um molhinho caseiro de tomate, o tomate ele fortalece muito o sistema imune da gente. Então você faz ali uma pasta, né? Um macarrãozinho com brócolis, um molho de tomate caseiro, isso já fortalece a imunidade da criança. Quando a gente fala também das frutas ricas em vitamina C, a gente só lembra da laranja. Mas tem o limão, que é mais econômico, então uma limonada. A gente pode trazer também o abacaxi, o kiwi. O kiwi ainda traz a conexão com a neuronutrição, Fábio, porque o kiwi ele acalma. Então ele é uma fruta excelente para a noite. Antes de dormir, a consumação de um kiwi ou então a maçã com casca é um excelente alimento que vai trazer um sono regular, como também vai fortalecer a tua imunidade para o dia seguinte. A gente não pode deixar de falar, quando a gente aborda sobre imunidade, sobre a questão da hidratação. A quantidade de água ingerida por um indivíduo é de fundamental importância. A gente tem um cálculozinho bem básico, né, na nutrição, onde a gente multiplica o peso da pessoa por 35. Então, vamos colocar aqui um adulto com média de 72 quilos. E aí a gente multiplica por 35, mais ou menos, ele vai precisar de 2,5 litros de água por dia. E a gente divide isso. Ah, Camila, então eu vou beber 2 litros de uma vez, isso é muito, eu não consigo. Divide em pequenas porções, vai colocando essa água no meio das refeições, né? Lembrando que essas refeições não podem vir junto com a hidratação. Um exemplo, hoje o hábito do cearense é almoçar e aquele copo de água, ou jantar com aquele copo. Isso já atrapalha a digestão. A água sempre 40 minutos antes ou 40 minutos depois. Mas nos intervalos entre as refeições, é a água que traz tanto a saciedade como a hidratação. Então, eu trago para vocês a importância, porque também todo mundo está vendo o preço dos alimentos. Aumentou muito. E aí a sociedade hoje fala assim, Camila, comer saudável é caro. Tem um estudo recente de pesquisadores do IBGE que eles mostram que a cesta básica brasileira, a saudável, ainda é mais barata do que a não saudável. Então, investir em alimentos, como eu falei aqui, alimentos muito básicos, alho, limão, laranja, né? O próprio feijão com arroz, a nossa combinação perfeita, é muito rica. Então, não é preciso gastar muito para ter uma boa alimentação. E outra dica fundamental, Fábio, sabe qual é? Um prato colorido. Quanto maior a variedade, maior a quantidade de vitaminas e nutrientes. Então, um exemplo, Camila, eu como super saudável. Todo dia o meu prato é arroz integral, brócolis, uma carninha grelhada, um franguinho, mas todo dia a mesma coisa. E isso, você vai estar comendo saudável? Vai, mas não vai ter a variedade. As vitaminas e os micronutrientes, elas estão na variedade. Então, quanto mais você variar, trazer um prato colorido, trazer porções bem equilibradas, você vai se manter em forma, não é verdade? E vai se manter com a imunidade adequada. Seja isso em todas as faixas etárias. Então, para você que está em casa acompanhando essas dicas aí, muito importante, nesse período agora que a gente está tendo essas transições, muitas doenças alérgicas e ao mesmo tempo acometido por doenças respiratórias, nada melhor do que você continuar sentadinho aí, convidar os parentes, porque no próximo bloco tem mais dicas para você que gosta e acompanha o programa Tá na Mídia aqui na sua TV Metrópole Canal 16, a sua TV com atitude. Sai daí não, daqui a pouco a gente volta. Há 22 anos, a Fundação José Posidônio Peixoto oferece atividades gratuitas que contribuem no processo de envelhecimento saudável. Somos uma instituição sem fins lucrativos e, através do nosso trabalho, apoiamos a terceira idade, oferecendo assistência em saúde, educação e serviços sociais. Nos ajude a cuidar de quem já fez tanto por nós. Fundação José Posidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Conheça o Salão Edvan Rocha Cabeleireiro, com um ambiente amplo e aconchegante, atendimento personalizado e com profissionais qualificados e chefiados pelo consultor capilar Edvan Rocha. Desfrute de momentos agradáveis e inesquecíveis, como o Dia das Noivas e Dia de Festas. Terapia capilar, spa dos pés e mãos, maquiagem, penteados, esmalteria e depilação unissex. Edvan Rocha Cabeleireiro, a sua beleza em boas mãos.
E aí, galerinha? Eu, Ana Lima, estou passando aqui, gente, para dar super dicas para você. A minha dica primeiro é, para você que gosta de um bom filme, olha, para você que gosta aí de filmes de dinossauro, tô sabendo, né? Então, olha, esse mês de junho, esse filme Jurassic World está aí, olha, em cartaz nos melhores cinemas do Brasil. E olha, a minha dica é, para você que gosta de assistir um bom filme, chamar aí a galera, a turma, e comer aquela pipoca gostosíssima e aquele refrigerante. Então, olha, a dica é Jurassic World, O Domínio. E esse filme está em cartaz nos melhores cinemas do Brasil. Ah, lembrando, hein? Ele vai estar em cartaz até estar aí nos cinemas, tá? Então aproveita esse tempo aí com a sua turma, com a sua galera. E agora a minha dica é para a criançada, os pequeninos, claro. E olha, quem não assistiu os Minions, hein? Eu assisti todos. E você? Pois é, agora é o momento de você levar o seu filho para conhecer os Minions. E aí, já ouviu falar do Gru? Menina, esse Gru é fantástico, né? Então, olha, os Minions também está em cartaz nesse mês de junho, nos melhores cinemas do Brasil. Então, leva aí os seus pequeninos para também assistir os Minions. E agora a minha dica é para você, mulher que gosta de se vestir bem. Dica de moda para você, tá? A minha dica é Djamile. Então, olha, você pode estar visitando o Instagram, @Djamile, e ver lá essa coleção linda e maravilhosa, que inclusive eu estou com uma dela. Então, olha, a minha dica é Djamile. Dá uma visitada lá no Instagram, @Djamile. Essa é a minha dica aqui no programa Tá na Mídia. Beijos! Já estamos de volta com o programa Tá na Mídia, com esse papo falando sobre alimentação e imunidade. Você tem cuidado da sua? E aí, Leste, como é que tá os trabalhos aí? Você que hoje atende aqui a moçada aqui de Calcaia não, do Brasil inteiro, né? Ouvindo as palavras do amigo de profissão, como é que está sendo essa mediação do que você vem trazendo hoje junto com atletas, né? Cara, como ela falou, né? Tem a questão também do pessoal personificar muito aquela questão do alimento mais saudável, do alimento não saudável. Como ela comentou no bloco anterior, a cesta básica saudável ainda está saindo mais em conta que a não saudável, tá? E aí isso acaba sendo um dueto onde as pessoas acham que fazer dieta é caro, como ela bem comentou. E por muitas vezes os pacientes se deparam dentro do consultório, seja ele atleta de ponta ou desportista, quando está começando uma atividade, ele acha que ele vai gastar os tubos com suplementação e se depara por muitas vezes com a alimentação mais rica em nutrientes, tá? Rica em nutrientes, seja ele macronutrientes, como carboidrato, proteína, gordura, e também micronutrientes, como ela bem comentou, vitaminas e minerais, onde um prato colorido, como ela bem colocou, faz muito a sua parte, não só na imunidade, mas também na energia que esse paciente vai demandar dentro de suas atividades e principalmente dentro de um atleta, né? Eu acho que ela elencou muito bem aí os alimentos principais ali que comovem a questão da imunidade, tá? E ela bem pontuou também a questão do Covid, após sintomatologia, né? Que está aparecendo novamente, novos casos estão ressurgindo. Então as pessoas elas já estão bem antenadas por conta daquelas primeiras ondas que a gente teve e as pessoas elas estão procurando cada vez mais dentro do consultório estarem antenadas. Suplementação de vitamina D, suplementação de zinco, né? E por muitas vezes essa suplementação ela tem que ser avaliada também para ela não virar uma hipervitaminose, né? A gente tem que estar atento que pouco é ruim, mas demais também é veneno, tá? A diferença eu costumo brincar até com meus pacientes que a diferença entre o remédio, o suplemento e o veneno é a dose, né? Então a gente tem que estar atento à questão de procurar o profissional para te ajudar nesse sentido, porque por muitas vezes as pessoas se automedicam ou se autossuplementam por muitas vezes e acabam prejudicando a sua saúde também. Ter cuidado. Pessoas que têm aqueles estigmas, né, preconceito, como você vê basicamente em cima da fala dos meninos aí que são profissionais da área? É bem interessante, né, porque as pessoas elas não buscam muitas vezes um profissional, um nutricionista, porque acham que vai tirar o que ela gosta de comer e colocar o que ela não gosta de comer. Como é que tá, doutora Camila, essa questão hoje de trabalhar com esse povo, né, que tem medo de ir para um consultório nutricionista? Verdade. E aí diz assim, com medo não, de ela mexer vai daquilo que mais vai gosta, tirar né? tudo que eu gosto, eu não acredito. Aí como é que vai ser a vida? Como é que tá hoje aí a história desse povo? Justamente essa é a grande diferença de um profissional que é formado em nutrição, que tem a ciência do processo. Cabe a nós incluir na vida desse paciente as escolhas alimentares dele.
e trabalhar essas escolhas da melhor forma possível. Legal. É o que a gente sempre fala, criar hábitos. E hábitos você não se cria do dia para a noite. Quando você ensina uma criança a ler, você começa o A, o B, até ela conseguir ler. Assim é com a alimentação. Então, realmente, você pega pacientes, doutora, eu não como verduras, eu não como fruta. Então, vamos criar estratégias para que a gente possa incluir isso da melhor forma possível. Você não come o quê? Nenhuma? Pois então vamos incluir uma. Qual é a que você consegue? E aí você vai adaptando. Principalmente, Aninha, é importante falar isso, que a gente tem que adaptar não só aos hábitos, às escolhas alimentares, mas como também ao poder aquisitivo do paciente. A gente tem que entender o que o paciente consegue realmente adquirir daquele plano alimentar. E o colega trabalhou muito bem essa questão da hipovitaminose. Na época do Covid, a gente teve um boom da suplementação de vitamina D e ainda hoje isso persiste. Eu recebo pacientes no meu consultório e às vezes criança com superdose de vitamina D. Hoje a gente tem uma dosagem para crianças de 400 a 600 UI e para adultos de 600 a 800. E eu recebo pessoas no meu consultório com 10.000 UI, que é a dose máxima por dia. A gente indica até uma dose no máximo de 4.000. Então, assim, 10.000 UI já é ultrapassando. Só que a gente tem, claro, alguns protocolos de performance atlética, que é um pouco mais, mas são performance. A gente pega alguns protocolos específicos e injeta isso na população em geral. Então, é como o amigo bem abordou. A dosagem entre o veneno e o remédio, ela é muito similar. E isso acontece também, gente, em relação aos alimentos. Às vezes a gente acha que aquele chazinho é inofensivo, mas o consumo de chá, ele é proibido em qualquer gestação e também para algumas crianças, principalmente na primeira infância. Então, a gente tem que controlar até mesmo esse consumo de ervas ou de alguns chás específicos. É tanto que, pegando a sua fala, você tem um programa, né, que trabalha essa questão de as pessoas que têm comorbidades, diabéticos, pessoas que têm aí a questão do sobrepeso, né? E hoje você traz um programa interdisciplinar, a qual foi um modelo estudado, pesquisado, você que tem a neuronutrição. Fala como é que está acontecendo esse trabalho, como é que as pessoas possam encontrar essa maneira de trabalhar, essa qualidade de vida dentro desse método que você desenvolveu. O meu mestrado foi na área com ênfase em neurologia e aí hoje eu abordo muito essa ênfase da obesidade ou de próprias doenças relacionadas, né? A parte hormonal, a parte da imunidade, porque como a gente está puxando para a imunidade, vocês sabiam que 80% das nossas células de defesa se residem no nosso intestino? O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, fortalecer esse intestino, a imunidade desse intestino com alimentos probióticos e pré-bióticos é de fundamental importância para a saúde. E como o Fábio abordou, a minha experiência me deu a oportunidade de hoje montar uma equipe multidisciplinar, onde a gente tem uma equipe com psicólogos, fonoaudiólogos, que às vezes as pessoas não estão sabendo mastigar, né? Aquela pressa em comer, isso gera ansiedade, isso não propicia uma mastigação e uma saciedade adequada, e também educadores físicos. Então é um projeto belíssimo que tem rendido grandes resultados. Verdade. E que a gente tem alcançado o objetivo, porque o corpo, ele é uma tríade. Eu costumo falar, o corpo, ele é mente, o físico e o espírito. Então, não tem como a gente trabalhar só um. Todos os três estão aliados. E o conhecimento do nutricionista, ele é de fundamental importância? Mas ele precisa da abordagem medicamentosa, do médico, precisa da abordagem. Se for necessário uma medicação, a gente também não pode excluir essa medicação do paciente, principalmente quando eu falo de um paciente da área da saúde mental, né? E também não exclui o trabalho multidisciplinar, do psicólogo, do fono, psicoterapeuta, enfim, toda uma equipe que vai trazer essa tríade de equilíbrio para o paciente. Hoje você está nas redes sociais, né? Tem dois perfis, tem o que você dá consultoria também para as empresas e esse voltado também para esse tipo de atendimento, né? Inclusive hoje, a postagem de hoje no meu Instagram, @NutriCamilaG, é sobre imunidade. Essa semana eu vou trabalhar a imunidade, né? Então, todos os temas a gente tem temas específicos semanais, onde a gente traz essa conexão. E eu tento colocar o que está mais atual. Semana passada, 90% dos atendimentos foi virose, síndromes gripais, imunidade. Gente, vamos falar disso? Tem muita gente precisando dessa informação e não consegue. Verdade. E acha que para ter um tratamento, né, Aninha, precisa realmente, meu Deus, eu vou gastar muito com nutricionista, vou gastar muito com alimentação.
E sendo que investir em uma boa comida é o primeiro passo para você ter saúde em todos os sentidos da sua vida. Prevenção, né? E para você que está em casa acompanhando o programa Tá na Mídia, nada melhor do que você ficar antenado nas informações e nas redes sociais de grandes profissionais, pessoas que têm referência e sabem cuidar da sua saúde, tá bom? Não sai daí não, daqui a pouco a gente volta com mais um programa Tá na Mídia. Conheça o Salão Edvan Rocha Cabeleireiro, com um ambiente amplo e aconchegante, atendimento personalizado e com profissionais qualificados e chefiados pelo consultor capilar Edvan Rocha. Desfrute de momentos agradáveis e inesquecíveis, como o Dia das Noivas e Dia de Festas. Terapia capilar, spa dos pés e mãos, maquiagem, penteados, esmalteria e depilação unissex. Edvan Rocha Cabeleireiro, a sua beleza em boas mãos. Há 22 anos, a Fundação José Posidônio Peixoto oferece atividades gratuitas que contribuem no processo de envelhecimento saudável. Somos uma instituição sem fins lucrativos e, através do nosso trabalho, apoiamos a terceira idade, oferecendo assistência em saúde, educação e serviços sociais. Nos ajude a cuidar de quem já fez tanto por nós. Fundação José Posidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. E já estamos de volta aqui com o programa Tá na Mídia. Gente, que assunto bacana, que assuntos legais, pertinente a tudo que nós estamos passando no decorrer desse tempo, gripes, viroses. E eu, Ana Lima, vou fazer uma consulta aqui agora. Faça um pix. Não, ela estava falando na questão da imunidade, que é o assunto que a gente está abordando hoje. E eu tenho 2 gerações lá na minha casa, doutora, que eu acho que quem está nos assistindo agora também tem essas gerações. Eu tenho uma idosa de 78 anos e tenho uma criança de 8 anos em casa. E é sempre uma briga deles, né? Quando um fica doente, o outro também quer ficar. E essa questão da imunidade deles, né? Você falou muito bem. Agora, o que acho que todo mundo quer saber, a imunidade tem alguma coisa a ver com a questão também, assim, de tristeza, a pessoa ficar triste com alguma coisa, isso baixa a imunidade também? Sim, é como eu estava explicando. É o nosso segundo cérebro é o hoje emocional, é o né? intestino. Não, o segundo cérebro é o intestino. Isso com várias pesquisas comprovadas. E como eu falei, 80% das nossas células de defesa estão no intestino. Então, quem não sentiu aquela dorzinha de barriga antes de uma prova, ou antes de um vestibular, ou como eu disse, passamos 2 anos em processo pandêmico. Isso mexeu muito com o sistema mental, emocional e imunológico das nossas crianças, dos nossos idosos, que eles já passam por um período de isolamento. Então, idosos que tinham pelo menos uma família em casa, conviviam com os filhos, mas aqueles idosos que ficaram isolados. Então, gente, esse processo ele foi realmente devastador. A gente encontra crianças que hoje não conseguem se adaptar às pré-escolas. Eu falo muito para os pais, quando eles vou matricular meu filho de 2, 3 anos na pré-escola. Depois, traga ele no consultório antes, vamos trabalhar a imunidade dele, porque ele vai ter a exposição de outras bactérias que ele não tinha. E assim também a questão do idoso. A gente passou 2 anos em processo pandêmico, a imunidade de um sistema familiar. E aí hoje a gente vê as pessoas no shopping, todo mundo querendo sair, todo mundo querendo conviver, que nada mais isso é natural, isso faz muito bem para o nosso sistema emocional, mas aí vem a imunidade. Então, gente, cuidado com o que come, principalmente na rua, cuidado com as verduras cruas, as contaminações, tenham cuidado nas escolhas. Ah, Camila, eu vou para o cinema, tem o refrigerante, mas você tem a opção de optar pela água, né? A pipoca é água ou suco, opções de alimentações mais saudáveis, né? Não é necessário que a gente esteja fora de casa, que a gente coma errado. Então, assim, são hábitos, como eu disse, e educar esses hábitos é a diferença. Outra coisa que você falou também, Aninha, a importância da gente adaptar a alimentação da família, porque eu não posso fazer um prato
para a sua criança de 8 anos e um diferente para a sua mãe. Claro que a consistência, ela pode mudar, mas que o grupo alimentar seja o mesmo. Hoje a gente não consegue fazer almoço, tem 5 pessoas na minha casa, são 5 almoços diferentes? Não, é o mesmo almoço da família. E por isso a importância de falar aqui de opções econômicas, arroz, feijão, uma boa proteína, uma salada ali presente naquele prato. Evite tomar o suco ou a água na hora do almoço, opte por 40 minutos depois, cuidado com a quantidade de açúcar. Aninho, o açúcar, ele altera muito o nosso sistema mental. É um verdadeiro vilão, né? É um verdadeiro vilão. Eu chamo os venenos brancos, né? O açúcar e o sal. Por quê? Porque eles deprimem o nosso sistema neurológico e a nossa imunidade. Então, às vezes, você vem com a imunidade abalada e aí continua fortalecendo o chocolate, continua fortalecendo no açúcar, no refrigerante. Isso só piora. A pessoa tem aquele up, quando come chocolate, a pessoa fica super alegre, mas aí vem o pico, né? Da tristeza, da depressão. Então, tudo é o equilíbrio na nossa vida e adaptar a realidade de cada família. É como eu bem falei, adaptar a realidade financeira e de hábito alimentar, essa é a grande diferença Muito de um profissional, isso, né? Então, assim, trazendo, né, Laerte, para a fala, acontece tudo a partir de como você experiencia, né? O emocional. Exato. Se você está ali com a memória, como a doutora Camila falou, né? Está ali sobre aquele momento ali de ansiedade. Se você não tiver feito, né, Camila, uma boa alimentação, isso vai afetar seu emocional, que vai gerar uma descarga. Eu, além disso, dentro do meu consultório, eu costumo avaliar os parâmetros bioquímicos, né, exame de sangue, para a gente além da alimentação, a gente também suplementar algo mais certeiro, como, por exemplo, zinco, magnésio, que são micronutrientes muito essenciais no nosso corpo, que são produtores dos mensageiros químicos do nosso cérebro, né? Então, a gente suplementando aquilo ali através de um fitoterápico, de um manipulado, alguma coisa do tipo que possa auxiliar também, claro, que com a alimentação, bacana, mas a gente podendo ir além para minimizar esses efeitos da ansiedade, acredito que seja muito feliz no tratamento. Né, Camila, a importância de você ter um profissional para orientar, porque as pessoas não é só colocar o prato na mesa, né? O prato na mesa diz muito da pessoa, né? E um profissional que entenda da nossa regionalidade. Um amigo falou muito bem do zinco e o selênio. A nosso solo cearense, ele é riquíssimo em selênio. O nosso feijão verde é riquíssimo em selênio, que é um excelente suplemento do nosso feijão verde. Então, tem coisas na nossa terra, a nossa castanha, que às vezes é tão... A gente exporta a nossa castanha com preço e importa ela com outro. Ela chega pra gente muito mais caro. A dor tá aí. Mas o alimento é riquíssimo. E aí a gente valoriza a castanha e esquece o caju, riquíssimo em ferro. Então, são coisas que a gente pode valorizar a nossa terra, o nosso solo. As pessoas falam muito a questão do arroz, né? O arroz vira açúcar. Isso é mito ou é verdade? O arroz é uma fonte de carboidrato. Então, todas as fontes de carboidrato, elas vão se transformar em açúcar. Então, entra o arroz, entra o macarrão, entra o biscoitinho, tudo que é fonte de farinha, né? E também o cuscuz. Muita gente, o nosso cuscuz cearense, valoriza a terra, mas controle também na quantidade. Já no finalzinho, um assunto bom e interessante. Quer saber mais? As redes sociais dos meninos estão aí para poder tirar as suas dúvidas, né? Tirar dúvida não é caro, tirar dúvida é necessário. Redes sociais, doutora Camila, por favor. Pronto. Hoje eu estou no @NutriCamilaG e também no @CG Consultoria de Alimentos. Lá vocês podem encontrar as novidades nessa área, tanto da imunidade como da neurologia, o nosso dia a dia de atividades e sempre as dicas. Coloca lá no direct alguma dúvida que você tiver, que eu prontamente vou lhe atender para que a gente possa trazer saúde para a população. Esse é o nosso principal objetivo. Laertinho, redes sociais? Com certeza. @LaerteLobo, gente, só seguir lá, mandar o direct e estou à disposição de vocês. Aninha, redes sociais? Eu quero deixar a rede social aqui da minha amiga Regina. Lá da Panificadora Fino Sabor. A gente não pode esquecer dessa menina tão maravilhosa. Gente, entra lá nas redes sociais dela, @panificadora_Fino Sabor. São finos sabores de verdade. E eu aqui, as minhas redes sociais, e agradecer a você, continue no programa Tá na Mídia, agradecer a doutora Camila pela disponibilidade. Muito obrigado, vamos trazer esses assuntos aí várias vezes, porque é muito importante. Amigão Laerte, de boa? Tamo junto demais, Biola. Tranquilo, Aninha, obrigado pela volta. Tá chegando aí pra você que tá em casa, continua na programação da TV Metrópole, canal 16. Essa é a sua TV com atitude, que traz conteúdo de qualidade. Tchau, pessoal, até o próximo programa, se Deus quiser.